Nós vamos ler um trecho bíblico, uma passagem bíblica, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. A minha versão é revista e corrigida. Diz assim, Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós queremos, ó Deus, pedir a Tua ajuda, o Teu auxílio, para que nós possamos ministrar a Tua santa palavra, porque nós necessitamos do Teu Espírito Santo, porque é Ele que nos direciona, nos orienta, então tudo vem dEle. Então necessitamos e pedimos neste momento, pela Tua graça, nos abençoe para ensinar e para aprender, juntamente com a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, nós sabemos perfeitamente que o Senhor Jesus Cristo, em seu ministério, logo após que o Senhor Jesus Cristo ele foi batizado, ele foi levado para ser tentado, e logo após a tentação no deserto, o Senhor Jesus Cristo, então, iniciou o seu ministério. E daí em diante, nós podemos ver por toda a Bíblia, quantos efeitos maravilhosos, através de milagres, que o Senhor Jesus Cristo operou. Fez muitos milagres, muitas coisas aconteceram através das mãos, e da pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo curava, andava por todas as regiões ali, curando, libertando, expulsava os demônios, operava milagres e maravilhas. Muitos milagres aconteceram através das mãos do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele, deixando Cafarnaum por um período de tempo, ele saiu ali pela região da Galileia, e ali pela região da Galileia, ele deu continuidade, fazendo a mesma coisa, operando os milagres, curando, e fazendo tudo aquilo que era maravilhoso diante das pessoas.
E ele ficou um tempo andando pelo povoado, pelas aldeias, né, pequenas cidades ali da região da Galileia. E quando o Senhor Jesus Cristo retornou para Cafarnaum, após um período de tempo, ele retorna para a cidade de Cafarnaum. E quando o Senhor Jesus Cristo retorna para a cidade de Cafarnaum, os moradores dali e outras pessoas, então, sabendo que o Senhor Jesus Cristo estava de volta em Cafarnaum, e logo sabendo que ele tinha voltado, então já começaram a procurar o Senhor Jesus Cristo. Já começaram a ir atrás do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo estava em casa. Então o Senhor estava ali em uma casa, e quando aquelas pessoas souberam que o Senhor Jesus estava ali, eles começaram a ir, a chegar a essa casa, né, para encontrar o Senhor Jesus Cristo, para ouvir o Senhor Jesus Cristo. E a palavra nos fala que foi uma multidão intensa, grandes, né? Foi uma grande multidão que chegou a essa casa para ouvir o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que entender que há vários tipos de procuras ao Senhor Jesus. Quando a palavra de Deus fala que multidões seguiam o Senhor Jesus, quando a palavra de Deus diz que muitas pessoas, né, iam atrás do Senhor Jesus Cristo, como essa multidão, que quando o Senhor Jesus retorna para Cafarnaum, ela então vai atrás do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas. Nós não podemos dizer que todas essas pessoas estavam interessadas em ouvir a verdadeira e saudável palavra do Senhor Jesus. Infelizmente não era assim. Infelizmente não era desta forma. Muitas pessoas iam atrás do Senhor Jesus Cristo, né, para verdadeiramente ouvir o verdadeiro e genuíno Evangelho. Outras pessoas iam de curiosidade. Outras pessoas iam, talvez por outro motivo. Outras pessoas iam para ficar procurando erros no Senhor Jesus Cristo. Para ficar procurando uma falha nas palavras do Senhor para poder acusá-lo. O Senhor Jesus era perseguido, muito perseguido. Mas diante de toda essa perseguição, nós podemos observar na palavra do Senhor que em momento algum, nem mesmo passou pela cabeça do Senhor de desistir. Não passou pela mente do Senhor, pelos pensamentos, de deixar, por causa da perseguição. E hoje conosco é a mesma forma. Nós, como cristãos, não é porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, não é porque nós nos convertemos, não é porque nós fomos atrás, buscamos o Senhor, aceitamos o Senhor na nossa vida, né, e entregamos a nossa vida ao Senhor, não é por isso que vai acabar os nossos problemas. Às vezes as pessoas acham que por ter convertido, por ter virado cristão, por estar seguindo ao Senhor Jesus, não vai ter mais problema nenhum. Às vezes é ao contrário. A partir do momento que nós seguimos o Senhor Jesus, às vezes dificuldades até aumentam. Não estou colocando medo em você, estou falando a realidade. Você vai continuar passando por problemas. Você vai continuar passando por dificuldades. Você vai continuar combatendo. Vai continuar tendo confronto. Mas a diferença é que antes de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você enfrentava todos os problemas da tua vida sozinho. E depois que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, depois que você aceita o Senhor Jesus, né? E depois que você verdadeiramente começa a crer e acreditar e ouvir o Evangelho e deixar o verdadeiro Evangelho influenciar a sua vida, você começa a perceber que os problemas continuam, que as dificuldades continuam, que as barreiras continuam, mas agora você não está mais sozinho, Jesus está com você. Agora você tem um companheiro. O salmista diz, entrega o seu caminho ao Senhor. Então a pessoa entrega o caminho, entrega a vida ao Senhor. E ele diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Irmão,
De nada adianta eu fazer uma oração, entregar a minha vida ao Senhor, se eu nele não confiar. Eu preciso confiar no Senhor. Porque o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Então eu tenho que saber em quem eu confio, eu tenho que saber quem me socorre nos momentos. Não é quem vai, não, Deus não vai fazer uma forma que eu não venha enfrentar problemas. Porque problemas, dificuldades, lutas, Ele usa para nos ensinar. Ele usa para nós termos um aprendizado. Às vezes, nós podemos imaginar, dificuldades vêm porque o Senhor não liga para mim, dificuldades vêm porque Deus não liga para mim, dificuldades vêm porque Jesus não liga para mim, muito pelo contrário. Às vezes nós passamos por dificuldades, por tanto Deus nos amar, porque Ele está vendo a forma de vida que nós estamos levando, Ele está vendo conforme nós estamos vivendo, e Ele usa as dificuldades para nos repreender, porque Ele repreende aquele que Ele ama, e Ele quer que nós sejamos repreendidos. Para quê? Para que a bênção do Senhor possa se manifestar na nossa vida. Aleluia. Essa é a proposta do Senhor. Então, o Senhor estava ali, e uma grande multidão foi em direção à casa do Senhor. Então chegou uma grande multidão, que a palavra de Deus fala que as portas estavam todas fechadas, de tantas pessoas não tinham como entrar. As janelas também. E todos os outros lugares, talvez, que ali houvesse uma forma de adentrar aquele lar, aquela residência onde o Senhor Jesus estava ensinando, não tinha como entrar. Não tinha. Não tinha, de tantas pessoas que estavam ali. E dentre essas pessoas da cidade de Cafarnaum, que não estavam ali naquela casa, mas era lá da cidade de Cafarnaum, tinha um paralítico. Havia um rapaz paralítico. Um rapaz que na Bíblia não fala se ele tinha um pouco de conhecimento ou não. Talvez ele até sabia quem era Jesus, talvez ele conhecia, mas talvez também no coração dele ele tinha um grande desejo de ouvir o Senhor Jesus falar, um grande desejo de ouvir o Evangelho, um grande desejo de ouvir a palavra, mas ele não tinha condições por ele próprio de chegar à casa onde o Senhor estava ensinando. Ele precisava de alguém. Quantas pessoas nos dias de hoje que é fácil às vezes nós condenarmos, é fácil julgarmos, é fácil apontar o dedo. Difícil é nós fazermos a nossa parte e ir buscar aqueles que não têm condições de estar na casa do Senhor, para vir na casa do Senhor e ouvir o verdadeiro evangelho que me libertou você, para que eles também sejam libertos. Então havia esse homem, que por si próprio não tinha como ir ali. Mas também nessa cidade, também ali, a palavra de Deus nos mostra e nos ensina que havia 4 pessoas. 4 pessoas, 4 homens que fizeram a sua parte. 4 pessoas que, ao saberem que aquele paralítico, talvez ele tinha no desejo do coração de ir até o Senhor Jesus, mas ele não tinha por si próprio condições. Então essas 4 pessoas resolvem, em comum acordo, porque para que as coisas dê certo, há necessidade de estar em comum acordo. Porque se houver divisão, não houver acordo, se não houver, não tem como nada ir para frente, não tem como ajudar as pessoas. Então esses 4, no mesmo pensamento, em comum acordo, eles decidem a pegar esse paralítico e levá-lo até o Senhor Jesus Cristo. E esses 4 então tomam essa decisão. E eles vão buscar esse paralítico, eles pegam esse paralítico para levar até a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Inclusão. Incluí-lo onde está aquelas pessoas. Levá-lo até aquelas pessoas.
Incluir aonde eles estão ali ouvindo a palavra do Senhor. Agora, o que me chama muita atenção, né, como anteriormente eu citei, essas 4 pessoas, então, em comum acordo, vão buscá-lo. Mas a palavra de Deus não fala que esses 4, ao pegar o paralítico, eles pegaram ali e levaram ele até a casa, né, onde o Senhor estava ensinando. Pelo caminho, nós não observamos, aqui não fala, que um queria ser maior do que o outro. Não fala que um dos 4 falar assim, vamos levar porque eu vou levá-lo, eu vou fazer, eu que vou receber a estrela porque eu vou levá-lo lá, eu que vou entregá-lo nas mãos de Jesus. Aí o outro poderia dizer, não, eu que vou, não, é eu que quero ser aqui o reconhecido por levar esse paralítico até Jesus Cristo. Não, se há um reconhecido, se há um que precisa ser reconhecido, nas obras que acontecem através da palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Porque se aqueles quisessem cada um ser reconhecido por aquilo que eles estavam fazendo, eles estavam se dividindo. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina que uma casa que está dividida não tem como continuar. Então, o primeiro passo da inclusão, sabe o que é? União. E essa união começa dentro da igreja. Essa união começa no meio dos irmãos. Como eu vou querer incluir alguém na igreja para que tenha união, para que tenha, né, intimidade, se eu não estiver em união? Eu preciso estar em união para trazer as pessoas para que elas também possam estar em união com a igreja. Então guarde aí no teu coração, a primeira coisa que eu tenho que ter certeza, eu preciso estar em união com o meu irmão para que as coisas deem certo. Reconhecimento não é meu, porque a palavra do Senhor diz, em tudo dai graças ao Senhor, e que tudo seja para a glória e a honra do Senhor. Então tudo que acontece no meio da igreja, tudo que acontece através das nossas vidas, a glória é do Senhor. O homem não pode roubar a glória de Deus. O homem não pode querer a glória para si. O homem não pode querer transformar, né, tudo aquilo que o Espírito Santo faz, que Deus faz, para si próprio, para ser reconhecido. Não, o reconhecido é o Espírito Santo. O reconhecido é Deus. Toda a glória pertence a Deus. Então que nós possamos glorificar a Deus por tudo que acontece no nosso meio. E nunca querer nos engrandecer. Porque a palavra de Deus diz que quem quiser ser o maior, será o menor. Então aqueles 4, eles tomam a decisão, não, eu vou, vamos levar, e eles pegam aquele paralítico, e eles vão então levar aquele paralítico para que ele possa ouvir o Evangelho, para que o Evangelho possa mudar a vida dele, para que o Evangelho possa transformar a vida dele. E quando nós falamos paralítico aqui, no caso aqui é um paralítico físico, mas você também pode entender e compreender perfeitamente que também existem os paralíticos espirituais. Existem aqueles que não têm força própria, existem aqueles que não conseguem andar sozinho, não na vida física, mas na vida espiritual. E eles também precisam ser incluídos na igreja. Eles também precisam da nossa atenção. Eles também precisam ser buscados e ser trazidos, acolhidos pela igreja, porque a igreja não é um local que condena, a igreja não é um local que julga, a igreja é um local de tratamento, é como se fosse um hospital espiritual. As pessoas que têm necessidade vêm buscar o auxílio aonde? Na igreja. É na igreja. E se as pessoas que estão lá fora vêm buscar auxílio na igreja, isso quer dizer, sabe o que? Você pode talvez não entender, não compreender, mas eu peço que você preste bem atenção. Isso quer dizer então, que a igreja, ela não é perfeita. Porque a igreja acolhe quem não é perfeito.
A igreja, ela não é perfeita por quê? Porque a igreja reúne eu e você, e todos os demais que adentram. E eu e você não somos perfeitos. Nós temos sim que buscar e tentar andar no maior da perfeição, mais próximo da perfeição, mas nós não somos perfeitos. E automaticamente, consequência de que nós não somos perfeitos, quer dizer que a igreja não é perfeita. Igreja perfeita, se nós quisermos, nós temos que ir para a glória. Igreja perfeita, só lá. A igreja perfeita é aquela o qual o mestre virá buscar, mas irá transformar. Aí sim, no reino de Deus, a igreja será perfeita. Mas enquanto nós estamos aqui, a igreja não é perfeita. E a igreja não sendo perfeita, isso quer dizer que não há perfeição. Não tem como eu buscar uma perfeição na igreja, não tem como você buscar perfeição na igreja, não tem como ninguém buscar perfeição na igreja, porque não encontrará. Às vezes você pode olhar, essa igreja não é perfeita, e sai e vai para outra igreja. Aí chega na outra igreja e você fala, você imagina, aqui vai ser maravilhosamente, nossa, aqui vai ser muito bom. Aí você chega na outra igreja, passa um belo tempo, você vai ver o quê? Nossa, essa igreja também não é perfeita. Aí você sai daquela, vai para outra, e você vai falar, não, nessa eu vou encontrar, vai ser perfeita. E você chega na outra igreja e você até fica maravilhado por tudo que você vê. Mas com o passar do tempo, que você encontra naquela igreja? Imperfeição. E aí você vai conseguir entender que o imperfeito não é a casa de Deus. Que o imperfeito é eu e o imperfeito é você. Nós somos imperfeitos. Amém? Então, aí aquele homem vai, quatro pessoas levam, e quando eles chegam naquela casa, e eles vão levar, e eles já observam que não tem como entrar, eles observam a porta está cheia de pessoas, na janela está cheia de pessoas, eles dão volta talvez, na porta da cozinha, numa porta de trás, se houvesse, e eles olham ali, e também não tem jeito, eles viram que não tinha como eles colocar aquele homem lá dentro, mas aquele homem tinha sido levado lá para ouvir o evangelho, aquele homem tinha sido levado lá para estar na presença do Senhor. E eles olhando que era impossível colocar por ali, impossível entrar pela porta ou pela janela, eles poderiam um olhar para o outro e desistir, e desanimar, e talvez levar o paralítico de volta. Mas não, eles não desistiram, eles não desanimaram. Às vezes nós podemos olhar para nós, às vezes nós desanimamos por tão pouca coisa. Às vezes nós deixamos de ir à casa do Senhor, saímos, às vezes nós saímos da igreja por coisas pequenininhas, por coisas tão banais, por coisas tão simples. Infelizmente é assim. Às vezes quem está dentro da igreja quer sair. Mas se você olhar lá no mundo, se você olhar lá para fora, você vai ver quantas pessoas estão chorando, querendo entrar. Quantas pessoas estão lá desesperados por uma oportunidade, como esse paralítico estava, de ir para a casa de Deus. Então escute o que eu vou lhe dizer, meu amado. Nunca desanime de estar na presença do Senhor Jesus. Nunca, mas pastor, eu estou passando por isso, eu estou passando por esse momento difícil, eu estou passando por necessidade, eu estou passando por isso aqui. Irmão, todos nós passamos por necessidades e nós não devemos. Olha aqui, se você olhar aqui para os discípulos, o que os discípulos do Senhor passaram lá atrás, você vai ver que realmente quem eram os verdadeiros seguidores do Senhor.
Às vezes agora nós olhamos para nós, passamos por um momento, um pouquinho ali, e já começamos a murmurar, começamos a reclamar, está errado, aí vê, como eu volto lá naquele, você olha, vê um irmão ali, aí você fala assim, nossa, aquele irmão, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, eu vou deixar tudo, eu vou largar. Irmão, não deixe de seguir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus não fala para você olhar para o teu irmão, ele fala para você olhar para o autor e consumador da tua fé. E esse é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, eles vão e eles não estão vendo ali como colocar aquele paralítico lá dentro. Mas eles não desistiram. Aí eles vão, eles olham para cima e eles falam assim, peraí, eu acho que a única maneira, a única forma de colocar essa pessoa, de trazer e colocá-lo ali, é se nós formos por cima do telhado, subirmos ao telhado, e ali destelharmos e fazer que ele seja colocado diante do Senhor. Então eles tiveram essa ideia. Eles então vão fazer aquilo que eles projetaram, que eles planejaram. Vamos fazer isso. Sabe o que é isso? Acessibilidade. Uma forma de fazer aquela pessoa que não tinha como adentrar, estar ali dentro da igreja para louvar, adorar e conhecer a palavra. Eles não mediram esforços, não, nós temos que fazer que essa pessoa esteja ali. Vamos ver o que é necessário para que ela esteja ali, o que é preciso para que ela esteja na presença do Senhor. Então eles vão, sobem ao telhado. E quando eles sobem ao telhado, eles vão ali, né? E o telhado, irmão, olha, o esforço não é igual aos dias de hoje. Você acha que tinha uma escada caprichada? Você acha que tinha ali formas caprichadas de levar, né? Vamos fazer aqui um guindaste, um elevador, né? Algo bem tranquilo. Não tinha. Era com muita dificuldade que eles iam fazer isso. Era com muita dificuldade. Você acha que o telhado era algo muito reforçado? Não era. Você acha que eles não iam correr o risco andando ali para aquele telhado? Né? Não era reforçado. Mas eles não se importaram com os obstáculos. Eles tinham um desejo no coração. Qual era o desejo deles? Eu preciso colocar ele diante de Jesus. Eu preciso que ele ouça o Evangelho. Eu preciso que a vida dele seja transformada. Então, se eu preciso que a vida dele seja transformada, eu não vou medir esforços para levá-lo até o Senhor. Então, eles sobem. E, de repente, ali no telhado, eles, sem saberem onde o Senhor Jesus está, eles não conseguem. Como é que eles vão saber? Eles estão sobre o telhado. O Senhor Jesus está ali abaixo. Eles não sabem onde o Senhor se encontra. Mas eles conseguem ouvir a voz. Aleluia. E quem consegue ouvir, quem discerne a voz do Senhor, sempre saberá onde ele se encontra. Ele então eles ouvem a voz do Senhor. Então eles são guiados pela voz do Senhor. Eles não estão vendo o Senhor, mas eles então começam a ser guiados pela voz do Senhor. E a voz do Senhor então os levam bem aonde o Senhor se encontrava. Olha aqui, irmão, em nome de Jesus, nunca deixe de ouvir a voz do seu mestre. Nunca deixe de ouvir a voz do Senhor Jesus. Porque é a voz do Senhor Jesus Cristo que te orienta. É a voz do Senhor Jesus Cristo que vai lhe dirigir. É a voz do Senhor Jesus Cristo que vai levá-lo aonde você tem que estar. Se você ouve voz dos homens, o salmista diz assim, olha, não, bem sucedido, né? Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E às vezes as pessoas, nós deixamos de ouvir a palavra de Deus para ouvir palavras de pessoas que não têm compromisso com Deus. Às vezes nós deixamos de ouvir conselhos de pessoas que servem a Deus, para ouvir conselhos de pessoas que não têm compromisso, que não servem ao Senhor. Às vezes você quer ouvir conselhos de pessoas que estão
passando, às vezes você está passando, nós estamos às vezes passando por uma necessidade, e às vezes nós vamos falar assim, nós pensamos, não, eu vou pedir um conselho para o Antônio, né? O Antônio, ele vai me dar conselho. Às vezes o Antônio não tem compromisso com Deus, o Antônio não segue nada de Deus, aí você vai lá expor o seu problema para o Antônio. Na verdade, o Antônio está vivendo um problema pior que o teu, e o Antônio não consegue resolver nenhum problema dele, e você ainda vai pedir conselho para o Antônio. O que o Antônio tem para falar para você? O que o Antônio tem para falar para mim? O Antônio está passando a mesma coisa do que eu, e não se resolveu. E como ele vai resolver o meu problema? Como ele vai poder aconselhar-me? Escuta aqui, preste bem atenção com as pessoas que você anda. Preste bem atenção às pessoas que você coloca ao seu redor. Porque delas podem vir palavras de bênçãos, ou delas podem vir palavras de maldição na tua vida. Saiba escolher as pessoas que andam contigo. Eu lhe aconselho andar com pessoas que seguem a Cristo. As pessoas que são obedientes à palavra do Senhor. Então eles ouvem a palavra do Senhor, e quando eles ouvem a palavra do Senhor, então a voz do Senhor começa a direcioná-los, e eles então agora eles sabem perfeitamente o que eles têm que fazer, o que eles vão fazer agora, direcionado pela voz do Senhor. Então eles sabem perfeitamente onde eles terão que estar, onde eles estarão, para colocar aquela pessoa diante do Senhor. E quando eles estavam ouvindo a voz do Senhor, então certamente eles chegam a um certo local, onde ali eles conseguem discernir que a voz do Senhor está mais próxima, e eles conseguem então saber que o Senhor está ali bem debaixo deles. E eles começam a destelhar a casa, começam a abrir ali, dar uma vazão para que aquele homem possa ser colocado diante do Senhor. Então eles vão e destelham aquela casa, e de repente eles começam a descer aquele paralítico, começam a colocar aquele homem diante do Senhor, bem em frente ao Senhor. Irmãos, imagine, nós estamos aqui, agora você imagina, de repente surge aí, faz um buraco no meio da igreja, e de repente desce uma pessoa. Olha o susto que nós vamos levar. Agora imagine naquela época. Imagine como eles ficaram surpresos. Imagine como as pessoas que estavam ali se surpreenderam com aquela ação, com aquilo que eles estavam vendo. Eles se surpreenderam, porque talvez eles tinham no pensamento dele, como que esse paralítico veio parar aqui? Eles se surpreenderam, como que eles se surpreenderam com aquele homem chegando diante do Senhor Jesus Cristo. E eu quero usar essa passagem, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que no nome de Jesus Cristo, você vai se surpreender na tua casa, você vai se surpreender na tua família, com aquilo que você vai ver chegando diante da presença do Senhor Jesus. Aleluia. Quando você menos imaginar, ele ou ela está lá, nos braços do Senhor. Aleluia. Quando você menos imaginar, você vai ver aquela pessoa que você jamais poderia crer, jamais poderia imaginar que estava chegando diante do Senhor. Quando você menos imaginar, você vai se surpreender com aquela pessoa chegando diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu creio que você tem fé. Você tem fé que pessoas da tua família serão salvas. Você tem fé que pessoas conhecidas que estão perdidas serão salvas. Ah, pastor, mas a fé é minha, não é deles. Mas aqui a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, olhando para eles, olhando para a fé deles. O Senhor não olhou a fé do paralítico, o Senhor olhou a fé deles, daqueles que levaram o paralítico. A palavra diz assim, e vendo a fé deles, aleluia. Então era eles que estavam com fé, que a vida daquela pessoa poderia ser mudada.
Eles que estavam com fé que a vida daquela pessoa seria transformada. Aí eu pergunto para você nessa noite, você tem fé? Você crê que na tua casa, que na tua família, que a tua esposa, o teu marido, seus filhos, seus pais, sejam quem for, você crê que eles podem ser transformados e mudados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Noé, quando entrou na arca, eu não vejo a palavra do Senhor dizendo assim: o Senhor nosso Deus viu que a esposa de Noé era justa, o Senhor nosso Deus viu que os filhos de Noé eram justos, o Senhor nosso Deus viu que as noras de Noé eram justas. Eu não vejo isso, eu vejo na palavra assim: o Senhor viu que Noé era justo. E quando ele mandou entrar na arca, ele não mandou entrar só Noé, ele falou: Noé, entra você, entra a sua esposa, entre os seus 3 filhos e entre as suas 3 noras. Noé fez a diferença. E é a hora de você fazer a diferença. É a hora de você fazer a diferença na tua casa, na tua família, através da tua fé, através da tua oração, através da tua esperança, através da tua crença na pessoa santa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tenha certeza que através de você, através da sua diferença, a sua família também entrará na arca e alcançará a salvação. Aleluias. Aleluias. Aqueles homens então colocam aquele paralítico diante do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo vai. E quando eles colocam diante do Senhor Jesus Cristo, no versículo 4 diz assim: não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E quando o Senhor Jesus lançou a palavra dizendo que ele estava perdoado, algum grupo ali de pessoas que só perseguiam e queriam acusar o Senhor Jesus Cristo, começaram a razoar no coração, a pensar: quem é este daí que diz que perdoa? Que blasfêmia é essa? Quem é esse homem que está achando que é Deus? Quem pode perdoar é só Deus. Eles estavam duvidando. Então eles vão e começam a razoar no coração. E também começam a querer confrontar em seus pensamentos: quem é esse daí? Quem é esse? Eles não conheciam e não acreditavam quem era Jesus. Como ele pode perdoar? Quem é este? Citando essa palavra, irmãos, citando essa palavra, eu lembro aqui de quando o Senhor Jesus Cristo estava dentro do barco, atravessando para um outro lado para chegar na cidade de Gadara. Ele e os seus discípulos. E eles estavam no barco e de repente levantou uma tempestade, levantou uma ventania, veio uma ventania, o mar ficou totalmente ao contrário, e os discípulos começaram a passar dificuldades ali. O Senhor estava dormindo na polpa do barco, e os discípulos estavam ali desesperados, porque a água estava entrando no barco, o barco estava querendo afundar, e eles desesperados: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí eles lembraram que o Senhor Jesus Cristo estava no barco. Porque às vezes nós só lembramos que Jesus está no barco na hora do aperto. A hora que apertou, eles lembraram que Jesus estava no barco. E aí eles vão e chamam Jesus, e Jesus levanta, e o que faz? Jesus repreende aquela tempestade, repreende o mar, ele dá uma ordem para que cesse o vento, ele dá uma ordem para que o mar se aquete, a natureza. Sabe o que acontece? A natureza obedece à voz do Senhor Jesus. E quando os discípulos viram aquilo, a tempestade foi repreendida pelo Senhor. Então, quando eles viram que a tempestade foi repreendida pelo Senhor, sabe o que eles fizeram? Discípulos do Senhor, andavam com o Senhor, mas ainda não conheciam o Senhor. Eles olharam um para o outro e sabe o que eles disseram? Quem é este que até o mar e o vento lhes obedecem? Quem é esse
E talvez você está passando uma tempestade, talvez você está passando um momento difícil na tua vida, mas eu quero lhe dizer, vai chegar um momento que você também vai elevar a tua voz, e você vai ver tão grande maravilha que o Senhor vai fazer na tua vida, que você também vai dizer: quem é este que operou tantas maravilhas na minha vida? Aleluia! Oh, glórias! Talvez você tenha andado com o Senhor, como eu também tenho andado com o Senhor, como os discípulos que estavam no barco tinham andado com o Senhor, mas às vezes nós ainda não conhecemos quem é verdadeiramente o Senhor na nossa vida. Aleluia! Aleluia! Mas de repente vai chegar um momento o qual você vai confessar, o qual eu vou confessar, mesmo conhecendo um pouco, mesmo seguindo, mesmo adorando, mesmo louvando, nós ainda vamos confessar: quem é este que operou tantas coisas? Quem é este que transformou a minha família? Quem é este que me curou uma doença incurável? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que transformou a minha vida e mudou a minha casa? Nós vamos confessar isso para a glória e honra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Então eles estão ali e eles arrazoavam. E aí o que o Senhor Jesus Cristo fez? Espera aí, vocês não estão acreditando que eu tenho poder, que eu tenho autoridade para perdoar pecados? A palavra diz que ele estava arrazoando no coração. Mas o Senhor em seu espírito sabe tudo o que nós pensamos. Ele sabe. Irmão, às vezes você está passando uma dificuldade. Ninguém sabe. O teu Senhor sabe. Às vezes você chora escondido, ninguém vê. O teu Senhor vê. Às vezes ninguém pode lhe ajudar. O teu Senhor pode. Rei Xarabahaias, aleluia. O Senhor pode. Continue confiando no Senhor, continue crendo no Senhor. Porque Ele está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo Ele está vendo a sua angústia. E Ele é o teu socorro. Não adianta você ficar olhando de um lado ou de outro. O salmista diz assim: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O teu socorro não vem de lado nenhum, o teu socorro vem de cima. O teu socorro vem do Senhor, que criou os céus e que criou a terra. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Teu socorro está nele. Não desanime, continue firme. Não importa o que você está enfrentando, não importa o tamanho do teu problema, importa o tamanho do Deus que você serve. Importa o tamanho do Deus que você conhece. Aleluia. Amém, irmãos? Então, o Senhor fala para eles: espera aí, vocês estão achando que eu não posso perdoar? Vocês estão achando que eu não sou Deus? Então o Senhor, no versículo 7, 8 diz assim: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim é razoável entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Aleluia. Então o Senhor falou assim: peraí, vocês estão achando que eu não sou Deus? Então, peraí, vocês acham que eu não posso perdoar? Peraí, eu vou mostrar para vocês o que eu vim fazer neste mundo. Ele veio perdoar, buscar o perdido, mas eles não estavam acreditando. Então ele falou assim: peraí, eu vou levantar esse paralítico, eles vão acreditar que eu sou filho de Deus. Está vendo por que milagres acontecem? Às vezes nós imaginamos assim: é errado eu buscar milagre na igreja? Claro que não, irmão. Buscar milagre em Cristo. A igreja também não faz milagre, tá? Mas é na igreja que nós reunimos para louvar e adorar o Senhor. Mas é errado eu buscar milagre? Não, você está certo, você tem que buscar milagre, porque Ele é um Deus de milagres. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: milagres acontecem para que nós possamos, não somente nós, e principalmente as outras pessoas, possam reconhecer que o dono do milagre é Ele, é o nosso Senhor. É para que outras pessoas que não creem no Senhor Jesus vejam a situação que você vive hoje e verá a situação que você vai viver amanhã.
E vai pensar assim, peraí, o que aconteceu na vida dele? Foi Jesus. E eles vão conseguir então entender e começar a conhecer verdadeiramente o Jesus que você serve. Amém? Então milagres o Senhor Jesus operava milagres para que eles reconhecessem que Ele é o Filho de Deus. E aí aquele homem se levanta, e ele vai, pega a cama, o leito, a maca, sei lá o que é que ele usava ali, algo que ele ficava deitado, e ele vai para casa. O Senhor Jesus Cristo não mandou ele jogar a cama fora. Falou, leva contigo. Sabe por quê? Para ele nunca esquecer do que Cristo fez na vida dele. A cama era a marca na vida dele. Às vezes nós carregamos alguma marca na nossa vida, sabe para quê? Para nós reconhecermos o que Cristo fez em nós. Amém? Então foi dessa forma que aquele paralítico foi abençoado. Foi dessa forma que ele foi incluído e teve a acessibilidade naquela casa, teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, de chegar na presença do Senhor Jesus, ser perdoado e ser curado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Espero de todo o coração que você tenha entendido a mensagem, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua vida. Que Deus possa continuar te abençoando. Que Deus possa continuar operando na tua vida e que você nunca se esqueça que maior é o que está em você do que o que está no mundo. O mundo pode querer ver você sofrer, ver você triste, ver você derrotado. Mas Jesus quer ver você alegre. Jesus quer ver você vencedor. E Ele lhe promete isso, a palavra dele promete. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Que essa palavra esteja hoje e sempre na tua vida, na tua casa e na tua família. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso.